Em Fremont, fala-se uma grande... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Estamos neste belo mês de outubro, com tanta coisa que nos fala a alma. Tivemos ontem a festa dos Santos Anjos da Guarda. Temos agora, segunda-feira, a festa, ou melhor, a memória litúrgica de São Francisco de Assis. Depois, no dia 7, Nossa Senhora da Vitória, ou do Rosário. No dia 13, claro que o Milagre do Sol. Lembramos a mensagem profética de Fátima. Mês de outubro, mês do Rosário, mês também da vida, no respeito devido à vida, desde o momento da sua concepção. De forma que o Senhor chama-nos para sermos apóstolos missionários dos nossos tempos, levando a mensagem da vida a todos os países, a todas as nações ao mundo inteiro. Na presença do Senhor, nós pedimos perdão pelos pecados contra a vida, de modo particular no seio materno, e pedimos perdão dos nossos próprios pecados também. Confessemos as nossas culpas. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Glória a Deus nas alturas.
Deus eterno e omnipotente, que no vosso amor infinito cumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos. Pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus, depois de ter formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, conduziu-os até junto do homem, para ver como ele o chamaria, a fim de que todos os seres vivos fossem conhecidos pelo nome que o homem lhes disse. O homem chamou pelos seus nomes todos os animais domésticos, todas as aves do céu e todos os animais do campo, mas não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez descer sobre o homem um sono profundo e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela, fazendo crescer a carne em seu lugar. Da costela do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. Ao vê-la, o homem exclamou: esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e os dois serão uma só carne. Palavra do Senhor. O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. Feliz de ti que temes o Senhor e andas nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te correrá bem. Tua esposa será como videira fecunda,
no íntimo do teu lar. Teus filhos como ramos de oliveira, ao redor da tua mesa. O Senhor em toda a nossa vida. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Desse ao Senhor te abençoe. Veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e possas ver os filhos dos teus filhos. Paz a Israel. O Senhor te abençoe em toda a nossa vida. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, Jesus, que por um pouco foi inferior aos anjos, vê-lo agora coroado de glória e de honra por causa da morte que sofreu, pois era necessário que, pela graça de Deus, experimentasse a morte em proveito de todos. Convinha, na verdade, que Deus, origem e fim de todas as coisas, querendo conduzir muitos filhos para a sua glória, levasse à glória perfeita pelo sofrimento o autor da salvação. Pois aquele que santifica e os que são santificados procedem todos de um só. Por isso não se envergonha de lhes chamar irmãos. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus uns fariseus para o porem à prova
e perguntaram-lhe: pode um homem repudiar a sua mulher? Jesus disse-lhes: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher. Jesus disse-lhes: foi por causa da dureza do vosso coração que Ele vos deixou esta lei. Mas no princípio da criação, Deus fez homem e mulher, por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e os dois serão uma só carne. Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre este assunto. Jesus disse-lhes então: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Apresentaram a Jesus umas crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos afastavam-nas. Jesus, ao ver isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, não as estroveis, porque dos que são como elas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, começou a abençoá-las, impondo as mãos sobre elas. Palavra da salvação. Nós ficamos espantados, pois, com a frontalidade com que o Senhor responde aos fariseus que vieram para pô-lo à prova. E aqui, isto, para nós, deve ser um desafio. As pessoas esperam do cristianismo que seja consolação, conforto, que ponha assim pensos mornos nas feridas, nos achaques das pessoas. E Jesus aparece assim como um líder que só quer o bem do povo e não os desafia fortemente, mas tudo isso está equivocado. O Senhor, no Evangelho de hoje, proíbe o divórcio. E Ele fala-nos em 3 Evangelhos e numa das cartas de São Paulo. E isso deve-nos fazer pensar. Aliás, os fariseus vieram fazer-lhe a pergunta para exatamente pôr o povo contra Jesus, porque o povo havia, no antigo Israel, muito divórcio. E Jesus não vai pela lei de Moisés, um grande escândalo, mas vai pelo Gênesis, dizendo que no princípio, que não era assim, foi pela dureza dos vossos corações, diz Jesus, que Moisés permitiu o divórcio. Mas ele diz no princípio não era assim, e Jesus vem exatamente para levar à plenitude aquilo que existiu no princípio e que foi perdido pelo pecado. A palavra de Jesus no Evangelho de hoje choca a nós todos e choca também o povo de Deus no tempo em que o Senhor lhes pregava. E isto, pois, vai levar-nos a várias reflexões a respeito da própria natureza do matrimónio. Jesus, ao voltar ao princípio, diz-nos exatamente que Deus fez homem e mulher, por isso o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua esposa e os dois serão uma só carne. Este ser uma só carne é uma alusão, pois, ao ato conjugal, como é também à unidade matrimonial e familiar. E isso faz-nos pensar o seguinte, que o matrimónio, segundo a Igreja e Cristo,
é entre um homem e uma mulher que estão abertos exatamente à vida. Não quer dizer que todo o ato sexual deve produzir vida, não é ideia física, mas que deve ter as condições para o poder fazer, que deve exatamente ser um ato dessa forma que é digno da vida, que conduz à vida. E isso é muito importante por uma série de razões. Toda a criança que nasce tem o direito a ter um pai e uma mãe. E a definição do matrimónio que foi dada pelo Tribunal Supremo dos Estados Unidos em 2015 é realmente uma definição muito vaga, imprecisa, confusa, incapaz de ser alicerce para uma grande nação e para um mundo em paz. E então fala essa decisão do Tribunal Supremo de uma íntima associação que permite outras liberdades, que permite intimidade e espiritualidade. Imagina, é o que o Tribunal Supremo disse, uma coisa vaga, quando a Igreja alicerçou a família sobre o próprio corpo humano, a sabedoria do corpo, como diz o Papa João Paulo II, a teologia do corpo. E por isso não foi em sentimentos, não foi em desejos, mas foi na realidade mesma da vida que a família tradicional estava alicerçada. Foi Cristo que construiu a civilização ocidental. Não pode haver progresso num país e numa civilização quando tudo anda a abanar, quando não há mandamentos, quando não há esta consciência de Deus e das suas exigências, e fica tudo depois complexado, traumatizado. É o que nós vemos a cada passo na nossa sociedade. Sim, pode haver casos em que tenha que haver uma separação de um casal. Por exemplo, casos de perigos de vida, de gente tarada, de gente que nunca devia ter se casado ou vivido juntos, porque não tem essa capacidade e são um perigo para os outros. Pode haver casos em que a separação é algo mais sensato que deva acontecer. Mas estas coisas de facto acontecem porque não há um discernimento sério e porque as pessoas se casam assim só pelo sentimento, sem usar a razão para ver se realmente esta união é viável, é saudável e tem futuro. Por isso, os cursos de preparação para o matrimónio são importantes e a Igreja não está contra ninguém. A Igreja aceita tudo o que é belo, tudo o que é justo, tudo o que é saudável. A Igreja rejeita, pois, tudo aquilo que é contra o plano de Deus. É curioso que no Evangelho de hoje o evangelista põe a bênção das crianças por Jesus logo a seguir aquilo que ele diz sobre o casamento. E isso faz-nos pensar. O casamento é para o bem dos filhos, em primeiro lugar. E isso é o que a Igreja diz, que o casamento está em função da prole e da sua educação. Por isso, o amor humano não pode ficar divorciado dos futuros filhos, mas tem que construir o alicerce para gente saudável, gente capaz para guiar o país para o futuro e um povo agradável aos olhos de Deus, que obedece aos seus mandamentos. A Igreja Católica tem como condição para recebermos a comunhão, estarmos casados pela Igreja, não só pelo civil, não só em uniões que vêm da própria vontade da pessoa, sem qualquer responsabilidade em termos da sociedade. E a Igreja faz isso de uma forma premeditada, exatamente para isso. Aqueles que vêm à comunhão devem ter em conta a lei natural e a lei sobrenatural, a lei divina. E se a nossa vida não está, pois, em linha com aquilo que a Igreja diz exatamente sobre o casamento e a sua doutrina,
A pessoa faz melhor abster-se da comunhão do que aproximar-se da comunhão sem as condições devidas e assumir essa responsabilidade, quando a sua abstenção da Sagrada Comunhão é um gesto, pois, de respeito para com o verdadeiro matrimónio e para com o que Jesus diz sobre esse mesmo matrimónio. O casal que não está casado pela Igreja, pois, dá mais glória a Deus em abster-se de que participar na comunhão, exatamente reconhecendo aquilo que Jesus no Evangelho de hoje. São palavras duras estas, e contudo, foi assim que a Igreja construiu a civilização. Foi assim que este país se tornou um grande país ao longo destes 200 e tal anos de existência. É assim que a Igreja santificou os povos. Hoje tudo está diferente e estamos a ver as consequências dessas consciências iluminadas que seguem o humanismo contemporâneo e se ri exatamente do plano de Deus. E por isso a civilização está sob o julgamento divino e nós devemos fazer tudo para reparar, para expiar os pecados da humanidade, como Nossa Senhora pediu em Fátima. Sim, quando alguém está numa situação de precisar da diocese, do bispo, render uma decisão sobre o primeiro casamento, nós, como paróquia, queremos estar atentos e ajudar a pessoa a obter essa licença. Quando um casal está há anos a viver só civilmente, nós teremos muito gosto em ajudar esse casal a casar pela Igreja e assim receber as grandes bênçãos do sacramento do matrimónio. Se Jesus disse isto no Evangelho de hoje, ele estava a pensar no sacramento do matrimónio e das suas graças. Deus nunca pede o impossível, mas ele faz o impossível possível exatamente pela graça. Se é muito difícil hoje em dia o casamento, é difícil a fidelidade até à morte neste mundo em que nós vivemos hoje, mas o Senhor tem as bênçãos do sacramento e aqueles que se humilham e que procuram ajuda junto de Deus, que procuram renovar o seu matrimónio, que procuram ajuda quando há um problema sério, tudo se resolve quando Deus está no meio do matrimónio. Quando Deus é o terceiro no matrimónio, tudo é graça, afinal de contas. E mesmo as coisas, quando não correm, e às vezes situações dramáticas, a gente sabe que Deus pode tirar o bem do mal e que Deus pode abrir caminhos de futuro. Sim, caríssimos, a definição do matrimónio verdadeiro não é aquela que dá o Tribunal Supremo dos Estados Unidos ou de qualquer Tribunal Supremo. Reparamos que de há 25 anos para cá, 1.200.000.000 abortos já tiveram lugar à volta do mundo inteiro. De há 25 anos para cá, neste país, 37 abortos tiveram lugar, 4.400 por dia. E isso é exatamente resultado de termos abandonado o plano de Deus em relação ao matrimónio. E isso faz-nos pensar, diante da justiça de Deus, como é que pode haver paz no mundo? Diante da justiça de Deus, como é que pode haver um país unido, um país que permite rios de sangue correrem, como nós temos permitido desde 1973? Sim, este é, pois, um tempo de conversão, não só dos corações humanos, mas das instituições e dos governos dos países. Este é um tempo em que o Espírito Santo nos clama para que voltemos com toda a alma e com todo o coração. A Igreja Católica é atacada de não proteger a mulher ou ajudar a mulher, mas é todo o contrário. Há tanto trauma a ver com abortos nos corações femininos. 50% das mulheres com 40 anos tiveram um aborto. E isso
há muita necessidade de cura e a Igreja oferece retiros, oferece o sacramento da reconciliação, pede aos casais, às mulheres, às famílias que se arrependam quando há um aborto, porque é um pecado mortal muito sério. É realmente uma grave ofensa contra Deus e contra a vida, porque aquela criança é templo do Espírito Santo, aquela criança é destinada a ser o corpo de Cristo, aquela criança é a imagem e semelhança de Deus, aquela criança é chamada do seio materno para ter fé em Cristo e ser salva, como diz, aliás, o Salmo 139. Por isso, vamos continuar a nossa Eucaristia, pedindo ao Senhor uma renovação futura da nossa civilização, confiando que Deus está conosco, confiando que o nosso Deus, ao dar-nos leis tão exigentes, Ele está fazendo com que a humanidade se purifique e seja tudo o que é chamado a ser. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. O Senhor acolhe sempre, com tanto carinho, a oração dos seus filhos, procurando sempre dar-lhes o que eles necessitam para serem felizes e para o servirem com gratidão. Oremos dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros da Santa Igreja e pelos fiéis, para que sejam testemunhas da ternura de Deus, que criou o homem à sua imagem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens que se preparam para o matrimónio, para que encontrem nas palavras de Jesus o apelo à fidelidade no amor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos lares que perseveram na unidade, para que sejam um sinal do amor de Deus, que os santifica e lhes revela o seu mistério, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos lares separados ou desfeitos, e pelas pessoas que voltaram a casar, para que encontrem quem as ajude e compreenda, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos estudantes que iniciaram ou vão iniciar um novo ano, para que o estudo, a cultura e a ciência lhes abram o coração à voz de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas crianças cujos pais estão separados,
e por todas as que não têm uma família, para que encontrem em Jesus o grande amigo. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Continuamos a pedir ao Senhor pelos nossos enfermos. Pedimos ao Senhor por José Lino Soares, ainda Lee Joseph Neves, Sr. Francisco Andalone. Pedimos ao Senhor pelo Padre João Lima. Ainda lembramos Zúnia Teixeira, Palmira Cardoso. Lembramos Teresa Xavier. Lembramos João Parreira e Lúcia Cardoso. Por todos os que pedimos pelos um sobrinho e a família do padre Pacheco que contraíram Covid, e para que o Senhor os proteja. Por estas atenções oremos ao Senhor. Lembramos ainda os que faleceram recentemente entre nós, José Parreira, cujo funeral será esta próxima sexta-feira, nesta igreja às 10 da manhã. Ainda lembramos Daniel Leonardo, Carmelo Santiago, o pai do diácono Erwin Santiago, que faleceu, Isabel Silveira, Luís Silveira. Pedimos por Marcos Lima, Brian Gallagher e Maria Vieira Lima, Francisco Mendes e todos aqueles que se encomendaram às nossas orações. Tudo isto pedimos por Cristo, Senhor nosso.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por Cristo, Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Da aliança nupcial, fizeste um suave jugo de amor e um vínculo indissolúvel de paz, para que pela união santa e fecunda dos esposos, cresça o número dos vossos filhos adotivos. Na vossa providência e na vossa graça, Senhor, enquanto pelo nascimento de novas criaturas se povoa e embeleza o mundo, pelo renascimento espiritual, edificais de modo admirável a vossa Igreja. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória numa só voz. Vós, Senhor, sois de verdade santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças
porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Myron e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. De modo particular, nós pedimos por Manuel e Clementina Silva, por Manuel, Margarida e Egídia Raulino, os defuntos de João e Margarida Vitorino, Vitalina e João Borges, José Coelho, Manuel Matos e os defuntos de Maria, os pais de Hélio Couto, Francisco Gomes e pelas intenções de Georgina, Adriano Fagundes, José e Alda Valadão, os defuntos de António e Nelsina Brasil, os defuntos de Manuel e Fátima Soares, os defuntos de João e Maria Emília Nunes, José Volte e Maria Celeste Ávila. Por eles, Senhor, e por todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. De modo particular, pedimos pelas intenções de Delta Luís, e dai-nos a todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, o bem-aventurado São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Santo Cristo me guarde para a vida eterna.
A segunda coleta, como dissemos a semana passada, é pela atividade na defesa da vida, a nível diocesano, a nível paroquial. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue de vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Queria-vos dizer algumas coisas rapidamente. Em primeiro lugar, nós temos a Escola de Língua e Cultura Portuguesa a começar amanhã, segunda-feira, dia 4, aqui não diz a hora, mas é das 5 às 7. Das 5 às 7. A Comissão da Festa terá uma reunião agora de quinta-feira que vem, a 8 dias, no dia 14, depois da missa das 6 às 7 no salão. Também informamos que temos escapulários e outros artigos religiosos ali ao fundo que podeis adquirir. Nós temos em inglês um livro que foi oferecido por um senhor que vem aqui à missa em inglês, às vezes em português também, José Gutierrez, e ele oferece às famílias que quiserem levar O Segredo do Rosário de São Luís de Montfort é em inglês. Como demos um livro de meditações há pouco tempo, eu encontrei este mesmo livro na internet, mas não fiz cópias porque pensei que era muita coisa de uma vez, vai ficar para o futuro. Mas as pessoas que quiserem levar em inglês, The Secret of the Rosary, então, se quiserem oferecer a alguma pessoa que pensa que vai ler, podeis levar até mesmo para oferecer a alguém. Não leveis se não tendes intenção de o ler. Era só isso. Obrigado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede o nosso auxílio contra as ciladas e as ciladas do demónio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Eu queria só dizer uma palavra sobre o coro Courageous Say Word. Temos o coro de volta e soou bem. Obrigado. Esperamos que haja aqui mais gente que queiram ser parte do coro. Convidamos, pois, pessoas que acham que têm um dom para cantar e que pedia exatamente que se oferecessem para nos ajudar. Obrigado ao Hélio e a todos vós aqui presentes a cantar. Thank you.
tem dado a nossa bênção hoje. Olha, só que é que eu tenho.